Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou o seu app, no Salmo 126. O Salmo 126, ele tem uma proposta para o nosso coração nessa noite. Ele tem elementos reflexivos que contribuem para a nossa vida nessa semana, nesse mês, no restante dos dias desse ano e para a nossa história. O Salmo 126 retrata um louvor pelo retorno do cativeiro. E o Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por isso que estamos alegres. Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo, porque aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Nós começamos hoje pela manhã a pensar sobre, nesse tempo, na nossa temática anual, sobre espiritualidade saudável, esse mês de dezembro, sobre celebração. E interessante que hoje à tarde eu recebi 2 mensagens de 2 pessoas que, mediante a ilustração da manhã sobre brindar a vida, elas mandaram fotos brindando hoje nos seus almoços. Eu fiquei muito emocionado com isso. Brindando o momento da reunião da família, aquele momento em que estavam ali para celebrar a família, o tempo juntos, à mesa, com água nos seus copos, porque o conteúdo é apenas representativo, o coração é que é necessário, de forma inteira e completa, estar diante de Deus. E eu achei o gesto muito bonito, e quase peguei a tentação de apresentá-los nessa noite. Mas eu quis pegar uma outra imagem, que também representa um brinde de alegria. E eu queria que a projeção pudesse colocar para mim as fotos do Heitor. O Heitor está celebrando a vida junto aos pais. E ele não está mais na UTIM, já está no quarto. E essas são as primeiras fotos dele no quarto, vivendo a alegria, o entendimento do que Deus está fazendo, juntamente com seus pais. E nós somos gratos ao Senhor pela vida do Heitor, nós somos gratos pelo que ele está fazendo, tão novo, enfrentando a leucemia e já vencendo em nome de Jesus. Somos gratos à vida do Arthur e da Carol, que nesse tempo, meses, enfrentando ali, dia e noite, nessa labuta, uma certeza: Deus tem estado com o Heitor e tem garantido ao Heitor esse tempo de vitória da sua família e, por que não dizer, de todos nós como igreja do Senhor. A Carol disse assim: eu amo a igreja da Orla. E eu disse: nós como igreja também amamos a você e a sua família. E é esse o sentimento que nutre o nosso coração nessa noite. Gratidão, celebração pela vida. Se você estivesse na condição do Arthur e da Carol, do seu filho com pouco mais de 1 ano de vida, enfrentar leucemia, estar no hospital, internado, entubado na UTIM, vivendo seus dias complicados, você também faria isso? Ao sair da UTIM, ser desentubado, de poder viver um tempo diferente, em que mais do que um processo de cura sendo firmado sobre ele, algo maior que envolve a vida deles, e por que também não dizer a nossa? A alegria toma conta, nós celebramos, a vontade não é só de cantar, mas de exaltar e continuamente fazer isso a Deus, porque Ele é o responsável de gerar capacidade a homens, de criarem mecanismos de apoio à vida, através de ações que estão ali, favorecendo a respiração, medicamentos que vão combatendo o mal do nosso corpo, a inteligência e a proposta que envolve a sensibilidade junto a estes que são competentes da área de saúde, para na ação de um médico, de um fisioterapeuta, de um enfermeiro e de todos os demais técnicos contribuírem para o bem comum.
Deus é o Senhor da ciência. E mais, Ele não apenas se versa em utilizar os elementos concretos do dia a dia da própria ciência, mas o nosso Deus também é responsável de continuar agindo acima da ciência, porque Ele nos dá a capacidade de viver o encontro da ciência, mas também de usufruir o poder além da ciência. Então, nós conseguimos ter sentimento de alegria, nós conseguimos viver esse sentimento de vitória, nós conseguimos perceber a grandeza de Deus sobre nós, e nós não conseguimos ficar com isso só para nós. Nós testemunhamos dos quartos do lado, ao restante do hospital, à igreja, a todos os lugares, que esse Deus é muito bom. E naquilo que envolve esse texto, nós olhamos para um povo que havia sido levado para o cativeiro. Eles estavam vivendo um processo disciplinar, eles estavam vivendo um processo de reencontro com Deus. Eles precisavam entender que só Deus, somente o Deus do seu povo, somente o Deus de Israel, era o Deus de fato existente. Nós precisamos entender a leitura dessa disciplina que Deus estava gerando a este povo. E quando eles deixam Jerusalém, e quando eles deixam Samaria, e eles são tratados, a tribo do norte, a tribo do sul, nós conseguimos ver o amor de Deus presente, dando a eles uma chance, uma oportunidade, um novo tempo, em que eles pudessem voltar e viver a dependência de Deus, e de poder cultuar, e celebrar, e adorar, e louvar a Deus. Então, essa chance, essa oportunidade é dada a eles. Eles retornam para a sua terra. E esse sentimento é grande, porque eles conseguem perceber. Nós falhamos com Deus, nós erramos com Deus, nós nos tornamos independentes de Deus. Mas olha o que Deus fez conosco. Deus restaurou a nossa sorte. Deus estabeleceu a sua bênção sobre nós. Nós conseguimos voltar e estar juntamente com a nossa terra. Nós conseguimos voltar de onde nós jamais deveríamos ter saído. Mas por causa da nossa ignorância, da nossa rebeldia, da nossa infidelidade, Deus permitiu um trato a todos. Agora voltamos, numa condição diferente. O texto fala desse sentimento, porque eles voltam com mais propriedade do que quando saíram. Eles voltam com mais recursos, trazem consigo mais de 40 mil empregados e até cantores, cantando no seu retorno, fazendo um processo triunfal de retornar para sua casa, retornar para sua terra, sob a égide da bênção de Deus. Então, não tem como voltar normal. Eles voltam num processo em que eles testificam: o nosso Deus nos perdoou, o nosso Deus nos tratou, o nosso Deus nos ama na suficiência de nos dar novamente a sua terra e de poder nos fazer abençoados neste lugar de novo. Nós fomos infiéis, nós erramos, mas o nosso Deus nos perdoou. E esse sentimento de renovo, esse sentimento de vivência com Deus, contagia as pessoas, ao ponto de, nessa canção que este salmo registra, as pessoas circunvizinhas começam a olhar e a dizer: essas pessoas de fato estão sendo abençoadas, porque o seu Deus tem olhado e agido em seu favor. Por isso o Salmo 126, no verso 1, retrata: quando o Senhor trouxe esses cativos de volta a Sião, nós ficamos como quem sonha. Isso é uma realidade, ou é simplesmente um desejo que está possuindo a nossa vida, o nosso coração, e parece-nos ser realidade o que temos, de tão próximo do sonho ao que nós desejamos. E não era simplesmente um sonho, não era simplesmente um desejo, era algo que realmente estava acontecendo, porque era Deus quem estava promovendo as suas vidas. Sabe, nós temos sonhos, desejos, e neste ano, muitos aspectos talvez se tornaram limitadores. A saúde do Heitor, da Aninha, do Taigo, da Kátia, da Simoni, do pastor Joel, de tantos outros irmãos e irmãs, o Nando que está ali no hospital, a Beth que tem enfrentado situações tão adversas. Nós encontramos muitas pessoas vivendo nesse ano 2024 um desafio único nas suas histórias.
E o sonho dessas pessoas e da família, e nós como igreja, é que essas pessoas sejam curadas e vivam uma experiência nova de vida. E nós temos visto milagres acontecendo, e nós temos visto pessoas alcançando o poder de Deus, a graça de Deus, e nós somos inundados com essas respostas de Deus sobre as nossas vidas. E é como quem sonhamos, porque desejamos isso e vemos realidades, pós-realidades desses atos interventivos de Deus. Então, o nosso olhar é como algo difícil, impossível, em que só um sonho, só no abstrato, algumas coisas seriam notórias, conclusivas. Mas com Deus, o real, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano é inundado pelo seu poder, por sua glória, pelos seus atos de intervenção. E é por isso que nós, como este povo, somos como quem sonha, como quem deseja, e olhamos e percebemos que não é sonho, não é simplesmente um desejo, é realidade, o poder de Deus e a presença de Deus sobre nós. E isso nos motiva a continuar adorando a Deus, a celebrar a Deus, porque nos nossos limites, nós não temos condições de reajustar, readaptar, reequilibrar a nossa vida. Nós nos entregamos. Nessa semana, uma imagem ainda toca o meu coração. Uma pessoa com menos de 20 anos, que não sabemos se lançou à frente do carro como um ato de desespero, ou se foi algo inesperado, mas na colisão daquele carro, juntamente a essa pessoa, ele cai ao chão, as pessoas se manifestam em ajuda, e ele começa a gritar: não me ajudem, eu quero morrer, me deixem morrer, me deixem morrer. A fala dele continua ecoando dentro do meu coração. Como um jovem com menos de 20 anos de idade deseja continuar a morte num processo iniciado nesse acidente. Como uma pessoa cheia de vida, bonita, com uma boa qualificação, uma boa referência, como essa pessoa pode estabelecer e desejar o seu limite? O que estava dentro dele? O que estava à sua mente? O que faz parte da sua história para desejar o seu limite? Enquanto todos buscavam socorro, ajuda para que ele pudesse viver, o seu próprio sentimento era do seu limite. Me deixem, por favor, morrer. Quando nós olhamos essa fase final do ano, ela se torna comemorativa, de celebração em empresas, em instituições, na família, nas igrejas. Mas é uma fase complicada para muitas pessoas, porque esse é um tempo em que há reconhecimentos, em que há premiações, há presentes, há abraços, há visitas. E há muitas pessoas que nesse tempo não são lembradas. Filhos que não se lembram dos seus pais, irmãos que não ligam para outros irmãos, pessoas que vivenciam a sua individualidade, pessoas que não se importam com as outras. Há expectativas de que este fechamento de ano, como todos os demais, seja um tempo diferente, de receber pelo menos uma ligação, e não há essa ligação. Não há uma visita, não há um presente, não há uma lembrança, não há um reconhecimento, como mais uma vez, como os outros anos. E a pessoa se deprime em olhar para a vida dessa forma, de não ser notado, de não ser lembrado, de não ser visitado, de não ser alcançado. É uma fase difícil, porque as propagandas mostram famílias felizes, mostram pessoas realizadas, pessoas se abraçando, pessoas festejando, e o que essas pessoas vivem são sentimentos completamente opostos. Há um coletivo doente e adoecedor. E nós podemos ver que se não for o Senhor do nosso lado, se não for o Senhor por nós, se não for o Senhor restaurando a nossa vida, restaurando a bênção dele sobre nós, nós não teríamos o sonho se tornando realidade, nós não teríamos alegria diante da nossa tristeza, nós não conseguiríamos romper com superação
aquilo que envolve as nossas lutas cotidianas. Mas nós entendemos que Deus tem estado conosco, que Deus tem sido por nós, e por isso nós podemos ter o sentimento destes que retornam do cativeiro. Nós aprendemos com Deus, nós aprendemos com os nossos limites, nós aprendemos diante das nossas dificuldades, e nós nunca mais vamos largar Deus, e nós nunca mais vamos deixar de cultuar a Deus, e nós nunca mais vamos deixar de testemunhar quem Deus seja para nós. Tanto que o retorno se torna um retorno triunfal. Eles retornam para as suas bases, as suas casas, a sua cidade, o seu país, a sua terra, celebrando, passo a passo, e contratam mais de 7.000 pessoas para poderem fazer essa festa cotidianamente, para que as pessoas possam notar, não apenas um povo retornando para suas casas, mas um povo feliz retornando para suas casas com Deus. Nessa noite, e diante do que nós temos a viver nesse mês de dezembro, quebrando as expectativas de um ano difícil até aqui, de uma situação incerta, insegura, completamente desafiadora sobre nós, nós podemos celebrar ao Senhor por tudo que temos vivido até aqui. Porque nós podemos ver que as situações que enfrentamos, por mais duras que sejam, elas estão sendo tratadas por Deus. E o amor dele por nós se torna uma evidência clara, explícita, do quanto Deus deseja o melhor para nós. Quando nós olhamos e vemos esse primeiro versículo, nós vemos uma volta diferenciada, uma volta que rompe a alegria, como os botafoguenses retornando lá da Argentina, todos extremamente felizes, alegres por essa vitória tão ímpar. O versículo 2 diz: então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor tem feito grandes coisas por nós. Porque se nós olharmos a própria história, esse próprio ano, como chegaríamos até aqui se não fosse a bênção de Deus conosco, se não fosse a dimensão do seu poder, a autoridade sobre tantos momentos, nós já teríamos sucumbido. E aquele jovem atropelado essa semana teria morrido, mas ele está vivo e ele vai continuar vivendo, pela graça de Deus, encontrando a vida maior em Cristo Jesus, tendo sentimento de vida para viver e não para sobreviver. Um sentimento de Deus o encontrar e dele encontrar Deus, em que a junção se torne uma vida com sentido e com propósito, uma vida de um adorador e uma pessoa que venha testemunhar o que ele vivia antes desse incidente e o que ele passa a viver a partir desse incidente. Nós temos marcos na nossa vida, mas os maiores marcos da nossa vida são experiências com Deus. Não são experiências conosco mesmo ou com outros, são experiências com Deus, que norteiam uma nova realidade, uma nova vida, uma nova história. E é exatamente isso que Deus deseja sobre nós nessa noite, que como o Salmo 126, nós possamos seguir a nossa jornada, mostrando que o nosso Deus tem feito sobre nós, norteando às pessoas o que Deus é e representa para nós. E o versículo 3 deste salmo diz: sim, nós concordamos, as pessoas dizem que Deus tem feito grandes coisas por nós. Sim, nós concordamos, o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Há uma razão dessa alegria, há uma razão desse sentimento de vitória, há uma razão para aquilo que nós estamos vivendo. Deus tem estado conosco, isso é suficiente. Deus tem estado conosco e isso já prova tudo. Nós não estamos sozinhos para enfrentar o que estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando com a ajuda daquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós podemos estar alegres, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das labutas, porque o Senhor é por nós. O versículo 4 retrata esse sentimento: Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Faça com que haja sentimento de mais naquilo que o Senhor já tem feito, porque o que nós temos é parte de algo maior que o Senhor tem feito. O que você tem vivido e o que você já viveu nessa história é parte de algo maior que Deus tem para você. Você tem e você viverá coisas ainda maiores de Deus, mas isso é parte de algo maior que Deus ainda tem para você aqui e para todo sempre. Nós estamos ministrando agora na classe de preparação de batismo sobre a eternidade com Deus. Nós tentamos formular como será isso, o nosso corpo glorificado e eternamente vivendo com Deus.
E por mais que João registre algumas coisas no livro de Apocalipse, nós não conseguimos chegar perto dessa realidade, do que Deus tem preparado para nós. Nós não conseguimos chegar perto do que vai ser viver eternamente com Deus. E é por isso que nós podemos olhar para Apocalipse e perceber que coisas extraordinárias, que olho nenhum conseguiu ver, ouvidos ouvir, mente pensar, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Algo extraordinário, pós-extraordinário, na criatividade de Deus, no seu senso tão grande de poder, nós viveremos algo que nós não teremos como falar, porque será tão único, tão grande. Hoje existe uma tendência de algumas pessoas viverem alguns momentos sem o celular, sem a fotografia ou sem a filmagem. E é tão interessante que as pessoas, elas deixam de lado os seus aparelhos e elas tentam gravar no seu Winchester aqueles momentos que são tão diferenciados, os detalhes da natureza, a formação da palavra, das letras, a conjugação do todo daquele momento, é uma inteireza entregue um ao outro como casal, um ao outro como referência de parceria na vida, a família. E então, há movimentos que se estabelecem de ter um tempo, uma vivência, sem os seus registros, para que o registro esteja na mente, esteja no coração, esteja na alma, e não simplesmente numa lembrança de uma foto, de uma filmagem por aquilo que se viveu, para que não se perca nem mesmo o tempo de um registro de selfie, ou num contexto de uma filmagem, para que aquele momento seja tão inteiro, que só o coração esboce a leitura daquilo que se passou. E eu vejo esse movimento como um movimento abençoador, em que mais do que simplesmente ter os registros daquilo que nós vivemos, ter os marcos sobre as nossas histórias. Precisamos ter menos máquinas, menos fotos, menos filmagens e mais sentimentos nessas entregas das nossas relações pessoais. Precisamos entender que a máquina, por mais que seja bem avançado os seus registros, não consegue pegar a beleza totalizante dos momentos que nós vivemos, porque não consegue ainda imprimir o que nós sentimos. E quando às vezes o casal ou a família relembra aquele fato vivido, eles dizem sempre um detalhe que o outro não consegue captar. Sempre expande algumas coisas que no sentimento se fizeram presentes ali e que não foram ainda talvez notificados. E é tão grande esses momentos, é tão maravilhoso isso, que não poderia jamais ser composto numa filmagem ou numa fotografia, porque o momento é muito maior do que a possibilidade do registro físico destas coisas. Eu imagino esse povo voltando para a terra, eu imagino o sentimento de recomposição deles, eu imagino a alegria na referência das suas famílias, a chegada da terra, o olhar para o seu lugar, o reconstruir o seu novo tempo. Eu vejo como Alexa e Raul ter o tempo certo no colo deles, de poder ver a Aninha o seu tempo e a cada dia sendo um milagre de Deus sobre a vida dela, sua família e sobre nós, de poder ver a Kátia na sua luta contínua, mas perseverante, em que o Deus na sua vida, na sua história, é o mesmo que o nosso Deus e que vai conjugando o seu poder nessa história e na nossa história. E nós vamos encontrando vários e vários aspectos que vão trazendo para nós oportunidade de ver Deus agindo, Deus ministrando, Deus à nossa frente, Deus nos dando novos momentos, em que as filmagens, as fotos, os registros se tornam ínfimos diante da grandeza desses momentos. E nós nos alegramos com isso, e nós celebramos porque Deus tem sido fiel sobre nós. As pessoas veem, mas nós também vemos. As pessoas dizem, mas nós também dizemos. As pessoas conseguem identificar Deus nisso, mas nós também conseguimos identificar Deus nisso. E por isso, a nossa celebração é regada de alegria. E por isso, o versículo 5 e 6, o salmista retrata
os desafios do plantio da vida. Porque o versículo 5 e 6 diz: os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo, e aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. É fato, viver a vida é um desafio. Não é fácil enfrentar o nosso cotidiano de cara limpa. Nós precisamos ter a graça de Deus como marca em nós. Nós precisamos ter o consolo de Deus como marca em nós. Nós precisamos da misericórdia de Deus como marca em nós, para que a nossa cara seja transformada e a nossa cara seja de fato uma referência que brilhe a luz e a esperança de Cristo Jesus. Porque diante das nossas labutas, diante das nossas dificuldades, nós conseguimos encontrar um Deus que, além de nos amar, é um Deus que se faz presente e que nos ajuda a perseverar. Nessa noite, eu quero desafiar o seu coração a olhar este salmo e a se encontrar neste salmo. Não é um salmo daqueles que estão retornando para Sião, é um salmo meu e seu. É um salmo que retrata o que Deus tem feito. E onde nós estamos, o que Deus está fazendo. Nós estamos retornando para o lugar que Deus tem proposto para nós. Nós estamos retornando e retornando de forma abençoada. Nós saímos nessa história, mas agora nós estamos retornando. Saímos com agravos, com dificuldades, com dilemas, com inseguranças, mas nós estamos voltando cheios de fé, cheios da graça, cheios do amor, cheios da presença de Deus. Nós estamos retornando e as pessoas estão vendo algo diferente acontecendo conosco. E o que está acontecendo? A transparência de que Deus tem sido um Deus presente na nossa história, interventor ao nosso momento na história. Por isso nós retornamos e retornamos passo a passo de uma forma diferente, cantando, mostrando com júbilo, com extremo contentamento, o que Deus representa para nós. Porque olhar pelo que Deus faz é pouco, diante do que nós vivemos. Reconhecer o que Deus tem feito é pouco. Nós precisamos reconhecer quem Ele é, porque é isso que retrata a grandeza de Deus. Não é só os seus feitos, porque os seus feitos são extraordinários, sim, de fato, mas Ele é maior do que os seus feitos. Os seus feitos nós só vemos parte, aqui e acolá, o que está acontecendo, mas Ele é muito maior do que tudo isso. É muito maior do que a minha experiência, a sua experiência. É muito maior do que a teologia pode sistematizar a respeito dele. Esse Deus é maior do que nós podemos conjugar nessa expressão coletiva de identificação e caracterização de Deus. É por isso que eu imagino Jesus celebrando a festa da Páscoa com seus discípulos, sentados a uma mesa no segundo andar de uma casa. E nesse lugar ele pegando o pão e pegando o cálice, dividindo aos seus, num ato de celebração da vida e até mesmo do que haveria de acontecer, como o maior marco da vida humana. O momento em que ele se faz, na referência de um cordeiro imaculado, para poder ser sacrificado, e disso construir a redenção sobre todo homem naquele tempo e para todo sempre. E naquele momento de celebração, a Páscoa, que representava a passagem do povo saindo do Egito para a terra de Canaã, um movimento novo que estaria acontecendo. A passagem do povo liberto da escravidão do pecado para ser verdadeiramente livre em Cristo Jesus. De um movimento em que não apenas uma festa a ser celebrada, marcando algo que aconteceu lá atrás, mas uma festa que marca o que acontece lá atrás, mas que continua acontecendo hoje, e que continua acontecendo amanhã. Uma festa que vai se renovando em motivos, onde outros vão sendo agregados nessa comunhão, e nesse propósito de celebrar a Deus. Hoje celebramos as nossas vidas, as nossas histórias, ao que Deus tem feito. Mas amanhã outros mais e outros mais, celebrando uma continuidade de um movimento tão grande, que é do Espírito Santo de Deus sobre toda a terra. E nesse contexto, eu imagino os seus discípulos com Jesus, o entorno daquela mesa, participando daquela ceia. Se pudéssemos
fazer uma entrevista a esses discípulos naquele momento ali, quebrando talvez o protocolo e colocando o microfone bem pertinho da boca de cada um, dizendo: fala aí um motivo dessa celebração. O que você traz com você nesse movimento em volta da mesa? Eu fico imaginando Pedro, eu fico imaginando João, eu fico imaginando os discípulos retratando os seus sentimentos. E eu queria nessa noite desafiar a você que aqui está, e até você que nos acompanha pela internet, que vai participar da ceia agora também. O que traz ao seu coração e à sua alma, à sua mente, como um ato de celebração a Deus, nesta festa que nós vamos viver, que é a festa da ceia, que é um ato memorial da grandiosidade do amor de Deus, do propósito revelatório, expiatório sobre cada um de nós. O que nos traz à mesa nessa noite? O que nos traz a presença de Deus nessa noite? Quais são os elementos que estão entre nós? Qual é o reconhecimento da nossa vida? Porque o Salmo 126 configura retorno, configura misericórdia, configura perdão, configura uma chance, um novo momento. E eles estavam vivendo intensamente isso. O mesmo ocorre na mesa da ceia, em que Jesus estabelece aos seus discípulos um recomeço, um novo momento, em que a ação misericordiosa de Deus se faria presente sobre a história da humanidade. E o mesmo ocorre hoje entre nós aqui. Eu queria convidar os pastores e os diáconos e as diaconisas para virem aqui à frente. E eu queria convidar a você para ter um momento com Deus, você e Ele. E que nesse tempo você pudesse dizer ao Senhor como você se encontra nessa noite. Qual é o resultado daquilo que te faz viver à mesa do Senhor? Qual é o seu olhar para Deus? Você tem entendido Deus te dar uma nova chance? Você tem entendido Deus te mostrar que ainda é possível o que você sonhava se tornar realidade? O que antes era apenas um desejo ser concreto, realizável agora? Você pode, diante de tudo que você tem enfrentado, passado, conseguir olhar para o seu momento e perceber: olha a generosidade de Deus comigo aqui, olha como Deus é grande e poderoso. Ele me dá não só uma chance nova, Ele me dá tudo novo para viver com Ele e para Ele. E se você pode retratar em suas palavras, pessoalmente, individualmente, silenciosamente, esse momento, essa visão de Deus. E você pode celebrar ao Senhor assim, com as suas palavras e na sua oração. E nós daqui a pouco estaremos orando, estaremos dedicando, agradecendo o pão e o cálice como atos representativos desse novo movimento de Deus para nós, como aqueles que sonhavam, aqueles que hoje vivenciam uma realidade espiritual tremenda do poder de Deus. Oremos ao nosso Deus. Nós somos homens, Senhor, e por isso nós choramos. O Senhor foi homem e o Senhor chorou. Nós vivemos angústias, tristezas, abatimentos, inconstâncias, inseguranças, injustiças. Nós somos tribulados no nosso dia a dia, Senhor. E muitas vezes nós não nos vemos capazes e fortes o suficientes para vencer. Nós somos vencidos pelas tentações. A tentação da incredulidade, a tentação, ó Deus, do desprezo ao Senhor,
de poder, ó Deus, negar o Senhor, de trair o Senhor. Nós vamos com os outros, nós seguimos os fluxos, mas nós nos arrependemos, Senhor. E nessa noite, de uma forma especial, nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos os nossos erros e nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós queremos voltar, nós queremos retornar, mas queremos ir com a bênção do Senhor, nós queremos ir com o Senhor à frente, porque se nós voltarmos só por nós, as pessoas vão dizer: até quando isso vai durar? As pessoas vão dizer: logo, logo, essas pessoas voltarão aos seus erros. Mas quando nós voltamos com o Senhor, as pessoas reconhecem que o nosso retorno é diferente. E eles reconhecem: é o Senhor quem tem feito essas coisas. É o Senhor que tem feito essas grandes coisas por eles. E nós concordamos porque nós validamos o que é visto, é fato. É o Senhor quem tem feito grandes coisas por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Alegres porque nós não merecemos, Senhor. Nós somos imerecedores do que o Senhor tem feito. Alegres, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor vai além do que qualquer um poderia ir. O Senhor transborda a tua misericórdia sobre nós. Estamos alegres porque o Senhor faz mais do que nós precisamos. Estamos alegres, Senhor, porque o nosso retorno é diferenciado, porque além do Senhor guardar tudo para nós, o Senhor guarda um novo momento melhor do que tínhamos. Então nosso retorno não é para onde simplesmente vivíamos como vivíamos, é para onde devemos estar e assim viver como o Senhor propõe para nós, acima do que vivíamos, acima do que nós tínhamos. E esse propósito se estende mais do que o tempo, o Senhor estende para a eternidade. E é por isso, Pai, que nesta noite, nós diante do Senhor, celebramos o Senhor, celebramos o nosso retorno, celebramos a nossa expansão, celebramos a nossa chance de viver o que nós ainda não tínhamos vivido. E estamos alegres, festivos, porque o Senhor é maravilhoso demais. Nessa noite, nós juntos aqui, em volta da mesa, podemos estender a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa celebração. Obrigado pelo pão que representa o teu corpo. Obrigado pelo cálice que representa o teu sangue. Obrigado porque o Senhor tem se dado por nós. Foi o Senhor que assumiu o nosso lugar na cruz. Foi o Senhor que morreu, foi açoitado, foi completamente injuriado, foi blasfemado. Obrigado porque nós não tínhamos a condição de estar ali e o Senhor se fez no nosso lugar. Nós exaltamos o Senhor, nós dignificamos o Senhor e nós dizemos obrigado, porque só o Senhor é capaz de fazer isso, porque só o Senhor é Deus. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, e nós queremos nessa celebração à mesa dizer o que talvez nós não tínhamos dito ainda, do quanto isso é importante para nós, do quanto essa mesa tem sentido no amor do Senhor para nós. Obrigado, porque mesmo sem merecer, o Senhor continua convalidando seus propósitos sobre nós. Receba-nos, abençoa-nos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.